Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu vim ministrar uma passagem que está em Números 12, versículo 8. Mas antes eu peço que vocês possam se inscrever no meu canal, curtir, comentar e botar um pedido de oração, querer estar orando pela vida de vocês. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Estava examinando essa passagem ontem. Arão e Miriam estavam falando mal de Moisés, por trás de Moisés, falando que, nossa, será mesmo que Deus fala só através de Moisés e não pode falar através de nós? Mas Deus ficou irado, porque estava falando contra o servo dele, que era Moisés, a quem ele tinha escolhido. Deus, ele chama os dois e fala assim, vem aqui vocês dois, e repreende os dois, e fala assim, como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu. Miriam ficou leprosa. Como Deus, ele cuida dos escolhidos dele. Ontem eu estava examinando e o Espírito Santo ministrou algo na minha vida sobre Romanos 8:33, que diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós sabemos que o diabo, ele é acusador, como ele fez com Jó. Ele não tinha o que falar de Jó, porque Jó era um homem íntegro, temente a Deus. Mas ele estava rodeando Jó. Então, assim, o diabo, ele é o acusador. Mas Jesus, ele é o nosso advogado. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos justificados. Nós somos declarados justos, justificados por meio do sangue de Jesus. Muitas vezes, gente, grande parte das vezes, nós damos brecha para o mal. Porque o diabo, a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem tragar. E muitas vezes nós damos brechas ao maligno, pela ira, pelo um pensamento, por uma atitude, por uma fala, acusando, assim como ele foi com Pedro. O próprio Jesus falou a Pedro, o Satanás tinha pedido para peneirar ele como trigo, mas ele rogou ao Pai. Jesus, ele é o nosso advogado. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos justificados. Obviamente, a gente não vai fazer disso de como, então se Jesus é o meu advogado, eu posso pecar. Não, nós não podemos pecar. Nós temos que nos santificar. Não quer dizer que a gente nunca vai pecar, mas sim estar sempre se limpando. Buscar a santidade é sobre você estar sempre se limpando. O próprio Deus aqui defendeu Moisés. Lembrei de uma vez, gente, quando eu era menor. Sempre estudei na mesma escola que meu irmão. Eu sou mais velha do que ele. E teve uma época, estavam zombando ele e ele começou a chorar. E quando eu vi isso, eu fiquei irada. De verdade, eu fiquei irada. Eu lembro que eu me meti, eu comecei a defender ele, comecei a falar, mas teve um momento que eu comecei a chorar. Aí ele tava chorando, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Por quê? Porque estavam fazendo isso com meu irmão. Eu fiquei com raiva, eu fiquei irada. Estavam fazendo isso com uma pessoa que eu amo, que é meu irmão. Então eu vejo como Deus, ele é assim conosco. Moisés e Miriam estavam falando mal de Moisés, mas Deus ficou irado porque ele estava falando contra o escolhido de Deus, quem Deus tinha escolhido. E Deus defendeu ele. A gente vê como Deus, ele é, né? Por isso que tem uma frase, né? Que Deus vê o que a gente não vê. Deus ouve o que a gente não ouve. Deus sabe o que a gente não sabe. Então tem momentos, lugares que Deus, ele nos tira. Por quê? Porque ele já sabe e nós temos que confiar nele. Porque ele sabe de todas as coisas. O Deus, ele é perfeito, ele nos defende. É incrível, gente. Em Romanos 8:33 fala, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Estudei isso. Tentará é tentar. No caso, é como se a Bíblia estivesse dizendo assim, vá lá tentar. É Deus quem o justifica. E Deus já declarou justo. Você é justo. O cuidado que ele tem com os escolhidos dele. Ele tem o cuidado com os escolhidos dele. Então, realmente, nós temos que ser gratos todos os dias pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz. Porque se nós somos justificados é por meio do sacrifício dele. Porque ele é o nosso advogado. Ele está à direita do Pai e a Bíblia fala que ele está intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor. Quando ele estava aqui em João 17, ele intercedeu por nós. Ele orou a Deus. Ele falou, Deus, eu não oro para que os tire do mundo, mas que o Senhor cuide deles. Se fosse da vontade do mal, nós já tínhamos sido destruídos, como a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós temos que ser gratos todos os dias pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Porque se estamos aqui hoje de pé, é para misericórdia dele. Então não tenha medo, porque Deus já declarou que você é justificado pelo sangue de Jesus. Mas obviamente nós não podemos fazer isso como se nós possamos pecar. Eu vou poder pecar, eu posso fazer o que for, porque Deus já me declarou justo. Não.
Vamos ser gratos todos os dias pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Porque se estamos aqui hoje, pela misericórdia dele, foi por meio do sacrifício dele que ele fez por nós, naquela cruz. Foi muito mais do que uma dor física, foi uma dor espiritual. Então que nós possamos ser gratos a ele sempre, porque a ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe grandemente, que vocês sejam ministrados através dessa palavra e reflitam junto comigo.